Explanação do que é esse equipamento e o sistema inovador, para que as pessoas tenham noção do que vai ser apresentado. Aí lá de fora eu coloquei um impresso para dar uma noção básica. Esse método que nós estamos desenvolvendo, ele trabalha para poder gerar energia no solo, certo? Uniforme e de acordo com a profundidade a ser estudada, você colocar mais ou menos energia, né? Os métodos atuais é usado uma marreta para bater, né? E outro método que é usado, que é muito assim restrito, é o uso de banana de dinamite. Essas bananas de dinamite, ela é cavada no buraco com um trado e é entupido, ligado a uns geofones e gera explosão. Essa explosão é captada para que as curvas do impacto sonoro gerado pela explosão seja analisada. A gente vê o que é que tem embaixo, né? De acordo com a formação, porque cada solo tem sua resistência, né? A sua fundação é super necessário para você determinar o tipo de profundidade a ser estudado. E esse método, ele fica uniforme, é um pulso uniforme, contínuo, certo? E com um detalhe, você pode começar analisando 200 metros, 800 metros e 1.500 metros, né? Esses 1.500, que ele também pode fazer, esse equipamento, já foi feito alguns testes nele, né? E também eu tive o prazer de fazer um trabalho em Alagoas, para a Braskem. A Braskem, para quem não sabe, é uma empresa multinacional e ela trabalha com salgema. Ela tem diversas atividades, a Braskem, né? E esse trabalho foi feito para registrar 600 metros, porque eles injetam a água no subsolo, a água dilui o salgema e eles trazem para a superfície para poder fazer a extração do produto final deles, entendeu? E você pode ver quantos metros você pode trabalhar. Mais ou menos, que não é necessário você quer analisar 200, para que até 1.200? Aí é feito esse levantamento da profundidade a ser estudada. Esse vídeo aqui é um vídeo autoexplicativo e mostra basicamente como se deve trabalhar e a utilidade para se fazer esse trabalho, né? Aí vamos passar o vídeo para vocês terem já uma noção mais profunda. O Dynamic Pulse Generator é uma máquina que foi inventada e desenvolvida para revolucionar os atuais estudos sísmicos e mapeamento do solo. O equipamento gera uma energia para o solo através de um conjunto de mecanismos. Essa energia é processada e gera dados que são essenciais para o mapeamento e estudo do solo, auxiliando os trabalhos sísmicos e favorecendo a localização de água e petróleo e outras atividades minerais. O equipamento, além do tamanho, está na praticidade em utilizá-lo, pois outros equipamentos usam a função humana, chegando a ser impreciso. Seu tamanho reduzido facilita o transporte para estudar o solo, independente da área ou tipo de terreno a serem analisados. Aqui nós temos o mais revolucionário equipamento para auxiliar trabalhos de geologia ou geofísica. Composto por bateria, chave geral de segurança, voltímetro digital, amperímetro, uma chave geral do painel e chave de acionamento. E também aqui em cima temos um controlador de energia para aumentar ou baixar essa energia gerada no solo. A troca do seletor é de acordo com
com a necessidade a ser analisada. Você pode controlar essa energia que seja mais ou menos de acordo com a profundidade. Vamos ligar para acionar o equipamento. Pronto, pessoal, o objetivo era mostrar a praticidade de locomover, subir, descer, transportar, né? E no próprio local onde vai ser feito o trabalho, a facilidade de locomoção, tá certo? E eu acho que a boa parte que não é da área de geologia ou geofísica, né? Tiver alguma pergunta a ser feita, né? Estou aqui à disposição. Boa tarde, Josinilson. Eu queria, assim, eu não tenho muito conhecimento de geologia, mas eu gostaria de saber como funcionaria, na verdade, qual seria a unidade de medida quando bate, qual é a força que é aplicada no terreno, e gostaria de saber como é que funciona, porque quando você me explicou, quando a gente estava lá fora, que ela bate e solta ondas e os geofones captam, certo? Como é que ela consegue diferenciar, por exemplo, o minério? Ela consegue captar minérios, por exemplo, xelita, digamos assim, algo do tipo, nióbio, ou petróleo. E como é que seria a identificação? Seria pelo espectro do raio? Como é que funcionaria? Ótima pergunta. O vidro, ele tem uma resistência. Aqui, outra resistência. A madeira, outra resistência. No solo também não é diferente. O solo existe várias camadas e várias resistências, né? E essas ondas que é batido nela, ela determina a resistência. Pela resistência é que você determina que tipo de mineral é, né? Porque a onda gerada, o geofone vai fazer um gráfico, da mesma forma que a gente tem um coração, que a gente pulsa. E esse pulsar, a gente determina se você está normal, está irregular. Foi nesse princípio que eu me baseei, para gerar esse pulso e você fazer tipo um eletrocardiograma, porque o pulso do coração determina seu estado emocional ou seu estado de doença, essas coisas assim. E eu me baseei muito nisso, fazendo esse pulso e captando esse pulso para você saber que informação tem lá embaixo, né? E você pode ver com esse equipamento até 1.500 metros normalmente de profundidade. O senhor pretende capitalizar essa ferramenta? Pretende falar com empresas de perfuração, de petróleo, algo do tipo? Eu já andei fazendo alguns contatos, né? E desses contatos apareceu a Braskem, lá em Alagoas. Foi o meu primeiro trabalho. Depois eu fiz um trabalho em Mossoró, que lá é uma região petrolífera, e essa pessoa queria saber se aquele local tinha petróleo, né? E esse segundo trabalho que eu fiz lá em Mossoró, também foi diagnosticado petróleo nesse local, certo? Ele queria investigar 1.500, mas o petróleo estava a 400 metros de profundidade. Aí foi feito o levantamento, certo? Aí você sabe que ali tem. Agora você tem que se programar para perfurar e extrair o produto, né? No caso da Braskem, o Salgema, ela queria saber o comprimento da extensão e a altura do Salgema, né? Aí ela corta, pegando uma boa parte de Maceió, a capital de Alagoas, né? E entra no município vizinho. Aí você determina a extensão também, porque não adianta você fazer um furo lá na caixa prego
e tentar tirar algo que não existe. O senhor é impresso num gráfico? É um software? Como é que o senhor consegue analisar? É um software que a empresa, tem muitas empresas que têm esse software que ela disponibiliza para fazer essa análise e você saber realmente o que tem através desse pulso que é gerado esse gráfico pelos geofones e você analisa que formação está de acordo com esse pulso, né? Oi. Eu gostaria de saber para quais ramos de empresas esse equipamento ele é direcionado e o uso dele, o que é que substitui? Ele, no caso, é mais para substituir a banana dinamite ou ele substitui alguns outros métodos que são já utilizados hoje? Na verdade, quando eu pensei nesse equipamento, eu estava vendo muito estouro de caixa eletrônico. Os bandidos se apossam das empresas de mineração, subtraem. Hoje existe uma norma regulamentando que do deslocamento da fabricação até a empresa tem que vir com o exército. Quando o exército deixa nessa empresa, aí a empresa tem que ter pelo menos 2 seguranças armados para combater. Isso é fato. Só que, recentemente, eu não estou lembrado qual foi a cidade, lá tinha 2 seguranças armados. Chegaram 20 homens armados, apontaram o fuzil para os 2 seguranças. Eles não vão afrontar 20 homens de uma vez, bem armados, e subtraíram. Aí daí a gente vê, agora em Caguaretama, recentemente, o caixa eletrônico de lá foi estourado, né? Teve outras empresas aqui, cidades pequenas, né? Que dão preferência a cidades pequenas, porque o policiamento nós sabemos que não é essa estrutura toda. Tem sempre 4 policiais com um revólver e outro com pistola, mas eles chegam com fuzil. Sabendo que ali dentro do caixa eletrônico tem bastante dinheiro. Então é viável para o bandido, né? Subtrair estourando o caixa eletrônico, né? E a outra pergunta que é direcionada para a empresa total de mineração, a Braskem, é a empresa de Salgema, né? E essa lá de Mossoró, que não estou lembrado do nome dela, é empresa pequena, é de petróleo. Vai produzir a larga escala? A pretensão é essa, né? Como eu comecei agora, né, e terminei de fazer a patente recente, né? Foi o meio burocrático para fazer a patente, porque eles queriam detalhezinhos, mas como você tem aquele receio de mostrar detalhes, né? Devolver, eu tenho que explicar mais detalhes. Aí fiz alguns detalhes. Mandei lá para o Rio de Janeiro, para o INPE, Instituto Nacional de Patentes Industriais. Segunda vez, devolvendo, tem que ter mais detalhes, como é que muda a energia dele, detalhezinho, né? Tive que refazer a patente e dar mais detalhes como era possível fazer isso, né? Aí, na terceira tentativa, eles aprovaram a patente. Oi. Esse seu método, essa máquina que o senhor inventou, o que é que traz de melhoria para os equipamentos que já existem hoje? Qual é o principal diferencial? Começa pela segurança. Se Deus quiser, no futuro, ninguém vai precisar, empresa de petróleo, de salgema, mineração, não precise comprar dinamite, porque a gente sabe as consequências que está acontecendo, né? E se tiver em uma boa escala, né, nenhuma empresa vai precisar se arriscar, e a nossa segurança, né, porque muitas vezes quando se estoura um caixa eletrônico, muitas vezes atinge pessoas são feridas, né? E
se as coisas caminharem como eu pretendo, vai ser assim uma escala maior de análise de solo através do equipamento, sem precisar recorrer a dinamite. Boa tarde, professor. Uma curiosidade. Leiga, o seu equipamento é maravilhoso. Gostei muito. Eu queria saber, Obrigado. em relação da detectar tipos de materiais. Em áreas degradadas, ele se comporta da mesma forma? Por exemplo, uma área que foi degradada e eles precisam averiguar se tem algum outro tipo de material para recompor essa área. E uma outra pergunta, em relação à água, que ele vai até uma profundidade, então tem um lençol freático. Ele conseguiria achar esses veios? Sim. Gostaria de saber. Positivo. É possível também detectar a água, né? E eu vou até adiantar para vocês, eu estive na Caerne para vender o peixe também, né? E lá na Caerne eu perguntei a eles: quantos poços vocês fizeram aqui na região de Caicó? E eles disseram: fizemos vários. Quantos poços foram benéficos? Porque a época de carnaval, eu soube através de jornais, nunca que tivesse ido, que lá é seco, né? Mas você tem que seguir regras e normas. E eu conversei com o diretor da Caerne para fazer análise de solo, porque eles tinham dado 8 furos na região de Caicó e nenhum dos 8 acharam água. Aí eu propus fazer um estudo de solo, porque se aqui não tiver, não perca tempo não. Você ficar fazendo buraco sem necessidade, né? Aí o diretor da Caerne me adiantou que as verbas que vêm para tentativa de abrir poços tubulares é para o óleo diesel, os funcionários, óleo lubrificante e manutenção do equipamento. Não pode ter desvio de finalidade. A verba é para aquilo ali. Não existe verba para fazer análise de solo. Infelizmente, eles têm que mudar a legislação, tem que mudar as normas. Isso que é um trâmite mais assim, minucioso, né? Aí eu perguntei assim a ele: até quando vai ficar furando e não conseguindo, não tendo êxito? Ele disse: rapaz, até quando resolverem mudar as normas e vir capital, vir verbas para investimento de análise de solo. Enquanto não vier aquela verba destinada, porque quando sai tem que ser para aquilo ali. E você não pode chegar e dizer: reduzir o óleo diesel aí, pessoal, vamos pagar aqui para fazer um levantamento. Não pode fazer isso, porque o dinheiro vai direto para as empresas que fornecem óleo diesel, corrente, óleo lubrificante, essas coisas assim. Aí tem que ver uma mudança nas normas para poder investir, ter capital para investir nessa parte. Porque eu sugeri, não adianta você ficar furando aqui: não tem não, vamos para ali, vamos furar ali. Não tem não, vamos para ali agora. Furou ali, tem não, vamos para ali. Tá ali, furou, tem não, vamos para lá. Não, não é assim. Eu acho, não deve ser assim. Você deve fazer um trabalho sério, que você tenha a certeza que ali é o lugar correto para você perfurar. Até porque aquela região de Caicó é região seca, né? Nós sabemos disso, né? E puder investir nessa parte, eu ficaria feliz pelo meu próprio estado, né? Mas infelizmente as coisas nem sempre é como nós gostaríamos que fosse. Obrigado. Nada. Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalhei numa empresa em Pernambuco que é sondagem no sertão para procurar lençóis de água, e lá fazia com dinamite. Eu estava assistindo isso aí, interessante, viu, para lá? Pernambuco. Pronto, então vamos terminar aqui, a gente fazer o contato, né, para a gente fazer um trabalho lá, sem precisar usar dinamite. Eu vou ficar até agradecido à indicação, né? Até 1.500 metros é possível analisar, tá certo? O lençol d'água lá é muito profundo, no sertão de Pernambuco. Então tem canto que é até 2.000 metros e não consegue achar. Pronto, então já seria uma boa oportunidade, né, para eu conhecer o sertão de Pernambuco, que eu ainda não conheço.
Boa tarde. Boa tarde. Para que esse equipamento trabalhasse com camadas mais profundas, ele teria que ser mais robusto, teria que trabalhar com software diferente. O senhor já tem um projeto? Já, para camada mais profunda tenho. Esse aí pode ser até 1.500. Já fiz trabalhos para 200, 700, né, que foi o caso da Braskem, e esses 1.500 foi para uma empresa de petróleo em Mossoró. Aí eu teria que, de acordo com a procura, com a solicitação, de repente para esse senhor aí, que ele disse que a camada é muito profunda, teria que ser um mais aperfeiçoado para atender a profundidade que ele quer. Entendeu? Obrigado. De nada. E aí, as perguntas concluídas, né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por ter comparecido, né? E espero que no próximo ano eu esteja por aqui de novo, né? Para mostrar até o novo modelo, né? E ter resolvido o problema desse senhor, né? Do trabalho que pode até ser executado até o próximo ano, né? Para descobrir e dizer, olha, achou água na região que eu queria que arranjasse, no meu sertão de Pernambuco. Então, declaro encerrado a palestra.